Pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, a gente vai iniciar a nossa segunda unidade do curso de Termodinâmica 2, falando sobre equilíbrio de fases. Lembre-se que o nosso livro-texto é o livro do Smith Van Ness, que é a Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. E esse conteúdo, o equilíbrio de fases, ele está dividido da seguinte forma, do jeito que eu estruturei aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução ao equilíbrio de fases, certo? Isso está disponível no capítulo 6 do livro, mais precisamente nos itens 6.4, 6.5 e 6.6, que tratam de sistemas bifásicos e tabelas e diagramas termodinâmicos. Na sequência, a gente vai para o capítulo 10, tratar de equilíbrio líquido-vapor, e o capítulo 11 e 12 tratam de teoria de soluções, ok? Então é por aí que a gente vai trabalhar nossa unidade de equilíbrio de fases, beleza? Hoje a gente vai para essa parte introdutória, então. Então, o início do equilíbrio de fases, a gente precisa retomar um pouquinho as leis da termodinâmica, certo? Mais precisamente a primeira e a segunda lei. Então, a primeira lei, conservação da energia, a variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Deixa eu colocar aqui o laser. Beleza, então variação da energia interna, calor menos trabalho. Basicamente, se a gente joga o dW, né? Joga o trabalho lá para o outro lado, isola, portanto, o calor. Há uma pressão constante, calor é dU mais dPV, né? Trabalho é PV. U mais PV é a entalpia. Basicamente, a pressão constante, que é no caso de uma situação de equilíbrio. O calor é a variação de entalpia, certo? Uma coisa bem simples, né? O princípio da termodinâmica, um princípio bem simples da termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que a variação da entropia deve ser, para um processo espontâneo, né, maior que dQ sobre T, certo? A gente acabou de falar que o calor é a variação de entalpia, então dQ é dH, ok? Joga o T para lá multiplicando, joga o dQ para lá, galera, que agora virou dH, subtraindo, certo? E na sequência multiplica essa equação por menos 1, então ó, o T foi para lá, o dQ, que virou dH, foi para lá também, né? O T multiplicou, o dH passou negativo. Quando eu multiplico isso aqui por menos 1, aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo, então é dH menos TdS, e aí inverte a desigualdade, né? Inverte a desigualdade. Agora, H menos TS é a energia livre de Gibbs, certo? Energia livre de Gibbs, H menos TS. Então, dG menor ou igual a zero. Basicamente, a gente tem um processo espontâneo quando a variação da energia livre de Gibbs é negativa. A gente tem um processo não espontâneo quando ela é positiva. E tem um equilíbrio quando ela vale zero, certo? Então, a energia livre de Gibbs é uma grandeza que decresce em direção ao equilíbrio, certo? Ela tem um valor máximo quando o sistema está distante do equilíbrio e ela diminui até que atinge um valor mínimo quando o sistema está em equilíbrio, certo? Então ela tende espontaneamente a diminuir até que ela para de variar e atinge o equilíbrio, que é o que a gente quer aqui, certo? A gente está falando de equilíbrio de fases. Vamos pensar no caso mais simples possível. Um sistema bifásico em que um líquido está em equilíbrio com o seu vapor, certo? Então, se a gente está falando de equilíbrio, a variação da energia livre de Gibbs deve ser zero. Portanto, a energia livre de Gibbs da fase alfa deve ser igual à energia livre de Gibbs da fase beta. Uma pequena variação infinitesimal dG que eu causar na fase alfa deve ser igual na fase beta, portanto, dG alfa igual ao dG beta. Show? Agora isso vem lá da termodinâmica 1, lá atrás, galera, é uma relação termodinâmica, que dG é VdP menos SdT. Então eu vou colocar VdP menos SdT para a fase alfa, para o líquido, e para a fase beta. Beleza? Tá aqui. VdP menos SdT para a fase alfa, VdP menos SdT para a fase beta. Essa pressão é a pressão de saturação, né? Eu tenho um equilíbrio líquido-vapor, então é logicamente um vapor saturado que está aqui, né? Eu tenho líquido e vapor coexistindo. Show? O que a gente vai fazer na sequência?
Joga tudo que tem dt para um lado, então esse termo vai passar lá para o outro lado, galera. E joga tudo que tem dp para um lado, né? Uma equação diferencial que a gente vai jogar dp para um lado e dt para o outro. Show? Ficou dessa forma aqui, colocando dt em evidência e dp em evidência. Vai assumir essa forma aqui, né? dt em evidência sobrou S beta menos S alfa. dp em evidência sobrou V beta menos V alfa. Show? S beta menos S alfa é a variação da entropia entre as fases alfa e beta. V beta menos V alfa é a variação do volume entre a fase beta e a fase alfa, né? Aí jogou esse pedacinho para cá dividindo, esse aqui para lá dividindo. E chegou nessa equação. Aí lembrando, galera, que a variação da entropia, a gente falou disso agora no slide anterior, né? ds é ΔH sobre T. Então eu vou trocar esse ΔS por ΔH sobre T. A gente chega nessa equação. Essa equação deve ser uma equação conhecida de vocês, porque lá na nossa primeira unidade, a gente falou que ela era a equação de Clapeyron, certo? De Clapeyron. Então tá aqui, a gente acredito que lá a gente escreveu isolando o ΔH de vaporização, ok? Aqui ela só está com um formato diferente, mas a gente já falou sobre essa equação aqui. Beleza? Só que o volume da fase beta, que é o volume do vapor, é muito maior que o volume da fase alfa. Vocês vão concordar isso comigo, né? Se eu tenho vapor e líquido, galera, o vapor ocupa um volume muito maior. O volume de um líquido é desprezível em relação ao volume de um gás. Então a gente pode trocar esse ΔV, que é a variação do volume molar, né, do vapor em relação ao do líquido, só pelo volume do vapor, só pelo volume do beta. Beleza? Se eu considerar que esse gás é um gás ideal, o V, galera, a gente pode trocar por RT sobre P, né? De boa, PV igual a RT para um gás ideal. Então eu vou trocar o V por RT sobre P. Fazendo o rearranjo, né, vai ficar T ao quadrado, o P vai lá para cima, a equação vai assumir esse valor. Vamos jogar o que depende de P para um lado, o que depende de T para o outro, né? Esse P vai para lá, esse T passa para o outro lado, show. E aí a gente pode fazer uma operação matemática que vocês conhecem bem aqui, né? Que é a integral aqui. Show, galera? Basicamente, então, integral de dp sobre p, ln de p, integral de dt sobre t ao quadrado, né, ou dt na menos 2 dt, é t na menos 1 sobre menos 1, né? Vai ficar um menos aqui, t vai ficar embaixo. Ainda tem a constante de integração, né? Eu não coloquei limites aqui. Percebam o seguinte, se a gente fizer um pequeno rearranjo aqui, eu não vou me estender tanto, nem cabe no slide, a gente vai chegar nessa equação e ela vai ser muito importante para a gente. Ela vai relacionar a pressão e a temperatura no estado de equilíbrio entre líquido e vapor. Então, a pressão e a temperatura de saturação, certo? Então, com ela, se eu tenho a temperatura de um sistema que está em equilíbrio líquido-vapor, eu acho a pressão e vice-versa. É a equação de Antoine. A, B e C são constantes e essas constantes estão na tabela B2 lá do livro do Smith Van Ness. Beleza? Então tá aqui, ó, a equação de Antoine. A pressão ela está em quilopascal e a temperatura em graus Celsius. Beleza? A, B e C são constantes e os valores estão dados aqui. Ó. Eu peguei um pedaço da tabela lá na minha página pessoal e também no livro do Van Ness, que vocês encontram na biblioteca online, certo? Ou quem tiver, isso é bom. Vocês vão encontrar essa tabela B2, com as constantes A, B e C para a equação de Antoine. Ok. Para qualquer sistema líquido-vapor, a gente pode achar uma expressão que vai ser bem importante para a gente nos próximos assuntos, pessoal. Vamos pensar para o volume. Se eu quiser o volume total desse equilíbrio aqui, desse líquido e desse vapor que estão contidos nesse frasco, por exemplo. O volume total é o volume que está na parte líquida mais o que está na parte de vapor, certo? Então, é a fração da parte líquida vezes o volume da parte líquida.
a fração do vapor, né, fração molar de vapor, vezes o volume do vapor. Agora, a fração molar do líquido mais a fração molar do vapor tem que dar 1, né? Tem que fechar 100%. Então, eu posso trocar o x do líquido aqui, ó, por 1 menos o x do vapor. Certo? Esse x do vapor, ele às vezes bota o nome de qualidade. Certo? A qualidade é o quanto que tem na forma de vapor. Show de bola? Isso aqui, galera, a gente fez para o volume. Mas não precisa ser só para o volume, certo? Se eu pegar, por exemplo, a energia interna desse sistema, não vai ser a energia do vapor mais a do líquido? Se eu pegar a, deixa eu pensar, a entropia do vapor mais a do líquido. Ou seja, para V, H, U, S, para qualquer propriedade extensiva, a gente pode descrever essa equação, ok? Então, beleza, essa primeira parte foi. Vamos falar um pouquinho agora sobre os diagramas termodinâmicos. Aqui a gente tem dois exemplos bem clássicos, que é um diagrama de pH, certo? N de P por H, na verdade, e um diagrama TS. Esse aqui é bem comum, vocês vão usar bastante quando chegarem em máquinas térmicas, nas últimas fases dos cursos de engenharia química. Percebam que interessante esse diagrama aqui, ó. A gente tem uma região de vapor, certo? Nessa região de vapor aqui, ó, a gente tem algumas curvas importantes, que são uma curva de isoentálpica, ou seja, todos os pontos em cima dessa curva têm a mesma entalpia. Uma curva isocórica, né, onde o volume é igual. Aqui é tudo vapor, ó, nessa região. Aqui é o ponto crítico, certo? Então, ou seja, acima disso aqui eu não consigo ter líquido. Aqui é a região onde eu tenho líquido, certo? Aqui mostra também até a passagem do líquido para o sólido, né? Ó. Então é líquido, sólido e líquido e só sólido. E aqui é o que a gente vai falar no equilíbrio do vapor, né? Bem importante, galera. Então aqui é onde eu tenho uma região onde coexiste líquido e vapor. Ó. Aqui desse lado é vapor, desse lado é líquido, aqui coexiste líquido e vapor. Percebam então que quanto mais próximo aqui do ponto 2, mais líquido eu vou ter, quanto mais próximo aqui do ponto 3, mais vapor eu vou ter nesse equilíbrio, certo? Então aqui tem vapor, 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 vapor. Aqui é quando aparece a primeira gota, né? A gente vai falar disso mais para frente. Se eu tenho vapor e eu vou, por exemplo, reduzindo a temperatura dele, certo? E eu chego aqui, ó, onde aparece a primeira gota de líquido, a gente diz que isso é o ponto de orvalho, certo? Vai ser bem importante isso para a gente. E aí vai aumentando a quantidade de líquido, aumentando, aumentando, até que tu tens a última bolinha de gás, é o ponto de bolha. E aí chega na região de líquido. Então aqui só líquido, aqui só vapor, e aqui a coexistência entre líquido e vapor. E o que vai ser bastante importante para a gente e para o resto do curso é essas tabelas de propriedades termodinâmicas. Elas são parâmetros de projeto em diversos momentos. No nosso livro, no Smith Van Ness, a gente tem duas tabelas importantes, certo? A tabela de vapor d'água saturado e vapor d'água superaquecido. Então a gente tem vapor d'água saturado, isso quer dizer que eu tenho, galera, vapor d'água em equilíbrio com água no estado líquido, certo? Eu tenho aqui várias temperaturas e pressões e as propriedades específicas, né? As propriedades aqui está por quilo, certo? Com exceção do volume específico aqui está por grama, mas a energia interna, a entalpia e a entropia estão por quilo, certo? Então é em base mássica para o líquido, vapor e para essa transição. Por exemplo, se eu tiver nessa linha aqui, ó, eu tenho a 10 graus Celsius a uma pressão de 1,227 kPa. A entalpia do vapor saturado é 2.519,9. A entalpia do líquido saturado é 41,99. Isso quer dizer que, aqui é a diferença, né? No caso, o valor da evaporação. Se tu diminuir esse desse, é o valor que tu obtém aqui. Ó. Isso quer dizer que se nessas condições de temperatura e pressão
eu tiver uma entalpia menor que 41,99, eu tenho só líquido. Maior que 2.519,9, eu tenho só vapor. E se tiver um número intermediário entre os dois, eu tenho uma mistura de líquido e vapor, certo? O mesmo para a entropia. Vamos supor, nessa linha aqui, ó, eu estou lá a 15 graus Celsius com essa pressão aqui, ó. Se eu tiver um valor entre 8,78 e 0,22 aqui, ó, eu tenho uma mistura de líquido e vapor nessas condições de temperatura e pressão. Maior que 8,7826 eu tenho só vapor, eu tenho vapor superaquecido. Menor que 0,2243 eu tenho só líquido, líquido subresfriado. Ok? Então interpretar essas tabelas é bem importante. E a gente vai ter a tabela também, não só para o vapor d'água saturado, mas também para o vapor d'água superaquecido, ou seja, quando eu tenho só vapor, certo? Eu não tenho líquido. E aí essa tabela também é um pouquinho diferente a leitura dela. Ó. A gente tem as temperaturas, perdão, as pressões aqui, ó, certo? As pressões e os valores de V, U, H e S para cada temperatura. Então isso aqui tem que interpolar uma barbaridade. Na outra também, mas aqui é muito. Vai acontecer o quê? Por exemplo, eu estou a uma pressão de 50 kPa. Aí eu tenho uma temperatura, eu tenho vapor a uma temperatura de 150 graus Celsius. 50 kPa, 150 graus Celsius. Está aqui os valores de V, U, H e S. Mas e se for a 50 kPa uma temperatura de 160 graus Celsius? 160 não tem na tabela, eu vou ter que interpolar entre esses dois valores, né, para achar o valor que está aqui no meio. Ou se, por exemplo, eu tiver a temperatura de 200 graus Celsius, mas a minha pressão for 15 kPa, eu tenho o valor de 10 e de 20. 15 eu não tenho. Eu tenho que interpolar aqui no meio. Certo? Então a gente vai precisar de bastante interpolação linear, algumas vezes a interpolação dupla, mas isso não vai acontecer com tanta frequência. Então esse é o fim da nossa primeira aula de equilíbrio de fases. Eu vou disponibilizar material, galera, extra para vocês, como sempre, as listas de exercícios, as tabelas que a gente vai utilizar na minha página pessoal, beleza? Vou até deixar os links aqui na descrição do vídeo. E um forte abraço para vocês, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, entrem em contato. Até mais.